Oi, Marcel, boa noite. Peraí. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, eu vou fazer aqui vou iniciar a aula já, porque além da atividade para vocês entregarem, né, eu vou deixar uma reflexão, uma consequência de tudo que a gente viu anteriormente, né? Só relembrando aqui que a gente estava abordando o papel da universidade na pesquisa, né? Enquanto pesquisa, qual a importância dela, né? Nessas ações. E mais do que a abordagem que envolve o método científico em si, o formalismo científico, caminho percorrido para que isso seja apresentado, para este conhecimento, seja de qualquer área, usando um método científico, ser internalizado para que isso aconteça, é preciso mais do que simplesmente apresentar teoria. É preciso de prática. Quando a gente concilia essas duas ações, a parte de leitura, investigação, juntamente com a parte de realização, de ação, né, de prática, a gente consegue internalizar. Por quê? Além do método em si, você aprende a aprender a partir de um procedimento e de aplicações relacionadas a esse procedimento. E é muito do que foi proposto para vocês nessas últimas aulas, quando foi colocado um desafio para vocês montarem o protótipo do dedo. Por trás do protótipo de um dedo, existia uma série de questões para vocês desvendarem ali para chegar numa condição onde, com os materiais apresentados, vocês conseguissem emular ou simular os movimentos do dedo. Não é? Boa noite, Alexandra. Então, o caminho que foi colocado para vocês era de vocês enxergarem por trás desse desafio que é necessário aprender a reaprender, a se descobrir através dos caminhos necessários que envolvem ali alguns procedimentos. Os procedimentos que nós colocamos na mesa estão relacionados à ciência, ou seja, por exemplo, para você perceber o que você tinha que fazer com o canudinho, o que vocês tiveram que fazer? Vocês poderiam dar o depoimento de vocês aqui? Professor, eu coloquei ele do lado do meu dedo, né? E percebi que tinha que fazer os cortinhos das juntas, né? Para ele dobrar certinho, o tamanho, aí o sistema do tendão para puxar ele, que é mais ou menos como funciona a mão da gente, né? O tendão ligado no músculo puxa os dedos. Ok. E você, Alexandra? O que você pensou? Acho que não está podendo falar agora, Alexandra, né? Tudo bem. Ela não deve estar escutando. Ela falou, pediu um minutinho agora. Enquanto ela pede um minutinho, esse era o caminho mesmo de vocês refletirem, observando os movimentos da mão, por exemplo, indo pesquisar, como eu apresentei para vocês, em vídeos, em referências sobre a movimentação do dedo, né? Para vocês conseguirem reproduzir algo. Então, vocês poderiam ver, por exemplo, a composição da anatomia de um dedo, né? Como é que se constitui para tentar investigar isso. E esse processo, que envolve observação, que envolve pesquisa, está associado ao conhecimento científico, está associado ao método científico.
Então, quando se fala em você se apropriar do conhecimento científico, ele é muito mais do que simplesmente realização de leituras. É preciso entender que esse método ele pode ser particularizado e aplicado na prática. E isso, essa aplicação na prática, de certa maneira, devolve a quem realiza essa aplicação conhecimento ou as ações associadas ao procedimento científico, ao método científico. Né? Então, por exemplo, vou passar aqui um vídeo para vocês, como a gente poderia ir além. Né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês verem isso aqui. Boa noite, Lailane. Então, olha aqui. Neste caso, vamos colocar esse primeiro. Olha como é que a gente pode ir além. Opa, pera lá. Deixa eu voltar aqui. Agora sim. Então, observem o que poderia ser feito aqui. Ó. Peraí, deixa Olha lá, eu posso ir além e simular a movimentação do dedo com o protótipo a partir da reprodução do movimento, inclusive com um acessório no meu dedo. E eu reproduzo esse movimento. Então, eu posso criar um dedo ou um protótipo. Posso emular, né, a reprodução do meu movimento nesse protótipo e posso ir além também. Lembra que eu falei que essa atividade poderia ser entendida como um desafio se você tivesse trabalhando numa empresa que faz próteses, por exemplo. E aí você teria que desenvolver um produto que simularia os movimentos do dedo para quaisquer situações que fossem necessárias esta simulação. Para a composição de uma parte de um membro que foi perdido, para o estímulo a alguma determinada atividade para um grupo de pessoas em específico, para a construção de um braço robótico para ser aplicado na indústria automotiva ou em qualquer outro tipo de indústria. Então, nós podemos fazer isso. Nós podemos ir além a partir de conhecimentos relacionados à ciência, à produção do conhecimento científico. Né? Olha aqui um caso onde eu posso ir além, produzir uma mão simula o dedo. Observem os detalhezinhos, né, para a construção. Observação, auxílio de equipamentos. Né? Aqui a construção já para ir além. Como é que eu posso reproduzir os movimentos do meu dedo nesse protótipo construído? Então, você faz testes, você verifica se o protótipo está funcionando adequado. Você pode medir essas informações no computador. Né? Olha quanto de informação você pode agregar. Olha isso. Fantástico, né? E aí você tem, por trás disso, conhecimentos relacionados a princípios de robótica, princípios de matemática, de ciência, física, química, biologia, tudo envolvendo ciência. De uma maneira contextualizada, de uma maneira aplicada. Então, quando a gente consegue desenvolver uma correspondência entre desafio, uma aplicação prática, com a associação do papel, do conhecimento científico, ou do local onde se aplica ou se utiliza o método científico, você pode ir além. Você pode desenvolver ações que estejam relacionadas a esse ato, né, de aprender
através das realizações, através de um conhecimento prático. E isso faz com que você internalize diversos assuntos relacionados a essa sua descoberta. E você pode relacionar ou investigar esse assunto por diversos caminhos. Vocês estão vendo um pouco, ao longo dessa trajetória de vocês, como é importante buscar o conhecimento em algumas fontes, em algumas bases de dados, seja de artigos científicos, seja de livros bibliográficos, seja através de observações, né, do empirismo, e a conciliação de todas essas habilidades, né, que se transformam, essas competências, esses conteúdos que se transformam, na verdade, em competências e habilidades, é que faz com que a gente internalize esse conhecimento. O grau de conhecimento, então, no nível ou no método científico, ele vai sendo internalizado a partir dessa junção de várias peças, de várias frentes, em que você é exposto e que você está sujeito ao desenvolvimento, né? Como é que eu aprendo isso? Como é que eu construo um determinado produto a partir de algumas condições que me foram estabelecidas, a partir de alguns materiais, por exemplo, como eu coloquei para vocês. A priori, seria a visão de vocês factível, né, quando eu coloquei lá no início e não fiz na apresentação nenhuma. Só falei, ó, vocês vão fazer um dedo com um canudo, uma linha, uma tesoura e uma fita adesiva. O que vocês pensaram sobre isso? Vocês acharam que era possível? Professor, É de Pode falar, Alexandre. desculpa, é que eu estava no computador, eu não tenho áudio nele. É muito engraçado, né? São os desafios que a gente fala assim, isso é coisa de criança, né? De primário, né? Mas igual o senhor falou mesmo, a gente tem que aprender a aprender sempre, sempre, sempre. Por mais simples que seja, é uma coisa muito diferente, né? Eu fiz igual o Maciel também, eu comecei a observar o meu dedo e fui dando os piques nas juntas também. Acho que dei pouco, porque ficou igual o meu dedo duro mesmo, entendeu? Eu quis colocar a linha preta para assim, para ver que a gente tem os nervos que passa por dentro, tudo, né? Mas eu achei muito interessante, muito bacana. Gostei demais da experiência. Que bom que você tenha gostado da experiência e parece, né, que é uma brincadeirinha, né, que e mesmo com materiais simples assim não é possível, né? E esse observado que você disse é o ponto de partida. Por quê? Porque a gente tem o material, né, nesse à disposição que a gente vai emular, o que a gente vai simular. Mas é importante também a gente buscar um pouco mais de informação, como você até mesmo relatou na sua construção do dedo. Eu piquei pouco os cortes ali. Aí, dependendo do grau, do ângulo que você coloca e da profundidade que você realiza o corte, ele fica mais flexível ou menos flexível, né? Mais estável ou menos instável também. Se você corta muito fundo, ele é capaz de não ficar estável e aí ficar com o canudo só numa parte dobrada, né? E aí você não consegue também simular a realização da dobra através de uma mecanização, ou seja, como se um músculo fosse reproduzido, simulado pela linha, né? Exatamente. Mas foi muito legal. É para postar de novo, subir o vídeo novamente lá na tarefa? Que o senhor... Se vocês não postaram, coloca lá naquela tarefa, sobe lá o vídeo que vocês fizeram, ou a descrição daquilo que vocês utilizaram, né? Além do material, o que vocês precisaram fazer? Vocês pesquisaram, foram na internet, só olharam o material, só olharam a mão de vocês, conversaram com um colega, né? Foi somente uma percepção assim da tua cabeça. Então, tudo isso que vocês tiveram que acessar para conseguir fazer essa construção. Acho que isso é importante destacar. Tá certo, professor, obrigada. Imagina. Mais alguém gostaria de fazer alguma outra contribuição sobre como percebeu, Lailane, Ellen? Como foi essa construção do protótipo? Bom, para mim, eu achei que seria mais fácil
Por isso que eu pedi até 2 canudos para as meninas, porque eu pensei... Eu não estou conseguindo te ouvir, Lailane, tá bem baixinho. Agora, pode ouvir? Ah, agora deu para ouvir? Estou ouvindo um pouquinho melhor. Não, eu falei assim, eu achei que seria mais fácil, Aham. porque era, tipo assim, até pesquisando no YouTube, não tinha tanta informação quando eu achei que teria. Se for colocar só... Minha fonte foi o YouTube, professor. Aham. Mas a forma que era para ser cortado a parte das falanges, eu, tipo assim, achei que seria também mais fácil, mas não foi. Tive que fazer 3 para mim ter um resultado um pouquinho melhor, porque a gente não, vamos só cortar, ver as falanges, dividir as falanges e vai ser mais fácil. Mas não é não, porque daqui que você coloca a linha, segura e tem o movimento, sempre estava dando errado. Então, é uma brincadeira igual a Ale falou de criança, mas na verdade a gente vai colocar aí na prática. Do jeito que eu imaginei, do jeito que você falou, é só esse material, eu falei assim, vai ser fácil. Muito fácil. Na hora que eu fui fazer, começou na pesquisa lá, que eu estava pesquisando como fazer para ter uma base, já começou a ler dificuldade. Não tinha do jeito que eu estava querendo ou ensinando, primeiro ponto, e depois começou na prática de fazer, já começou a dar errado. Então, você olha assim, se for para fazer e desistir qualquer tipo de pesquisa, a gente desiste na primeira etapa. Para ver como uma coisa simples é bem difícil. Foi mais ou menos isso, professor. Muito bacana o seu depoimento, Lailane, porque esse processo que você compartilhou aqui conosco é a situação que o cientista ou a pesquisa é realizada. A tentativa, né, de várias experimentações, de várias realizações do mesmo procedimento, faz parte, é inerente a um processo do método científico. Você vai tentando a partir da realização de diversas vezes um mesmo procedimento. Pode parecer bobagem, né? Mas até se eu fizer uma analogia com uma receita de uma comida, mesmo que eu tenha a receita ali, para diversas pessoas distintas fazerem essa mesma receita, ela pode ter sabor diferente, porque envolve ali a experiência que ela tem com aquela realização, daquela ação, o conhecimento dela, a composição dos ingredientes, como é que eles se constituem, como é que eu posso realizar. E, obviamente, isso auxilia, né, a ter um resultado final ali. Então, esse ato de reproduzir, de realizar, né, por tentativa e erro, de refazer o procedimento ali, para sempre aperfeiçoá-lo, é um processo que faz parte do método científico. Então, é muito valoroso isso que você coloca aqui. E a desistência, né, a primeira barreira que é encontrada, a primeira dificuldade, também faz parte desse processo de aprendizagem, porque é aquele ato de frustração entre a nossa expectativa antes de realizar a ação e depois durante a ação ou ao final da ação, a nossa frustração. E a gente internalizar e conseguir amadurecer esse processo é um processo de desenvolvimento, de superar essa frustração, de realizar, de refletir sobre o que poderia ter dado errado e refazer tudo isso de uma maneira tácita, de uma maneira que a gente traz no nosso dia a dia e traz também daquilo que vocês já foram expostos na universidade, de certa maneira, parte do método científico. Então, super interessante essas suas colocações. Ellen, Gisele, boa noite, que chegou agora. Querem colaborar aqui sobre como é que foi essa construção do dedo? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Então, a princípio, quando eu vi o vídeo do senhor explicando os materiais que nós deveríamos utilizar, eu já tive um esboço da ideia de como seria. Aí eu até meio que julguei, falei, nossa, que trabalho de criança e tal, né? Mas aí eu peguei o meu preconceito e fui procurar no YouTube e vi que tem bastante informação. E vi até um menino que fez uma mão com canudo, falei, nossa, que interessante e tal.
Aí eu fiz que nem a Lê falou, comecei a observar meu dedo, percebi as falanges, as dobras, tentei copiar no canudo. E vi que fazendo reto não estava dando certo. Aí eu fiz um pouco na diagonal, uma curvinha, aí deu certo. Fantástico. São essas observações que vão fazendo os ajustes e aperfeiçoando no experimento. É isso mesmo. E bacana você ter Sim. colocado essa questão do preconceito, né? Coisa de criança também, mas dá essa impressão. A gente traz os nossos preconceitos. E preconceito, não no sentido pejorativo da palavra, mas o preconceito que é o que a gente tem de conceito, o que a gente traz sobre aquele assunto, sobre aquilo que a gente está vivenciando ali, que era, no caso, ali, a construção do dedo com canudo. O professor ia falar disso na universidade, uma aula relacionada com ciência, né? O método científico, parece que não faz muito sentido, parece que não tem muito pé nem cabeça, mas é exatamente essa ação em si que é colocada em xeque quando a gente olha e fala, opa, peraí, não é tão fácil assim, não. Opa, peraí, eu tenho que pensar para aperfeiçoar muito bem isso daqui, né? Porque, apesar de parecer infantil, é essa quebra desse paradigma, desse preconceito, que faz com que a gente aperfeiçoe as coisas. Que a gente perceba que nas coisas simples, mesmo nelas, nós temos que observar, investigar, pesquisar, né, como se deve fazer, para que a gente consiga alcançar um objetivo proposto, né? Isso está associado ao método científico. Gisele, quer fazer alguma colocação sobre essa parte, essa experiência que você teve de brincadeirinha de criança? Então, não, assim, achei, no princípio, né, daquele susto. Meu Deus, como que eu vou fazer um dedo, né? Parece que é algo tão simples, né, mas ao mesmo tempo, assim, meio complexo, né? E a partir do mesmo princípio de todos, né, fui pesquisar, né? Eu acho que isso incentiva, assim, mais a curiosidade da pesquisa, de saber como que a gente vai fazer, se já existe algo que já foi feito, né? Eu acho, aí até que eu encontrei esse vídeo, acho que foi o mesmo vídeo da Ellie, né? Até que foi da mão que o rapaz fez, foi uma mão. E assim, a gente vai introduzindo as nossas particularidades, né? Eu vi, né, notei também como que era feita a parte para fazer a curvatura do dedo, para ele dobrar, para ele ter essa dinâmica, né, de dobrar. E eu até enfeitei, né? Falei, eu dei até um toquinho especial, fiz uma unhinha, fiz um esmaltinho ali. Bacana, isso aí. É para ter algo a mais, né? Para não foi foi um copiar, mas assim, de colocar algo meu particular, né, nessa experiência. Bacana, porque você, nessa proposta de inovação, você está tentando trazer um protótipo, que às vezes é um modelo bem simples, que a priori os materiais não podem representar o movimento do dedo, mas não estão associados na sua forma ao formato do dedo. Você tentou trazer ou humanizar esse protótipo o máximo possível. Isso também faz parte de uma reprodução, né, daquilo que a gente entende como conhecimento, nesse princípio que envolve ali a parte de artes, a parte de linguagem, de informação, daquilo que você vai apresentando para os demais. Então, de fato, isso também é super relevante, né? E faz parte também desse aprender na prática, de estar associado ao método científico. Super relevante. Pois bem, pessoal. Maravilha essas colocações que vocês apresentaram aqui. Elas são, de fato, muito importantes para essa condição de aprender na prática, mesmo aparentemente com um material simples, né? E que faz com que a parte que envolve o conhecimento teórico seja, de fato, internalizado, né? Você se aproprie desse conhecimento. Então, lembrem sempre disso. Conhecimento científico, ele não é só teórico, ele precisa, para ser internalizado, de ações práticas, e você conseguir, mesmo que seja um experimento mental, mas que você faça reproduções de algo para você aprender, desenvolver habilidades, né? Ou seja, você, para cortar ali, você tinha que ter uma habilidade com a tesoura, para fazer a angulação correta. Então,
Isso vai aperfeiçoando, né? E vai associando algumas motivações que levaram você a fazer de determinada maneira que você produziu ali. Então, dessa aula, desses momentos que foram apresentados sobre o papel da universidade, sobre os textos apresentados e sobre esse desafio envolvendo o método científico, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Aprender a aprender é algo extremamente importante que envolve tanto a parte teórica no método científico, quanto também possíveis aplicações, realizações práticas. Certo, pessoal? Certo, professor. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui, depois ela vai ficar disponível, e aí eu subo no YouTube, e aí vocês conseguem rever, os demais que não estiveram conosco aqui nesse momento, também vão poder ter o privilégio depois de assistir o que a gente conversou aqui. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã.